Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Pitaco do Vini. Hoje, dia 11 de julho de 2022, meu nome é Vinícius Leopoldino e estou aqui para levar o melhor do futebol fora do eixo para você. Então, se você não conhece o nosso projeto, se inscreve aqui embaixo, ative os sininhos e você vai receber informações semanais, pelo menos uma ou duas vezes por semana, sobre os clubes fora do eixo. Rio-São Paulo ou ainda Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Beleza? Antes de mais nada, queria pedir desculpa para vocês, eu não produzi conteúdo na última sexta-feira, como de costume. Não estava muito bem de saúde, tinha uma questão aqui das minhas filhas também, questão de saúde, e optei por não fazer esse vídeo, né? Por recomendação médica, era melhor ficar, vamos dizer, no repouso. Retorno com tudo, então a gente tem muito conteúdo legal para levar para vocês, falando da rodada do Campeonato Brasileiro, falando dos torneios continentais, dos jogos que aconteceram na semana passada, e vamos projetar também Copa do Brasil. Beleza? Vamos lá? Vamos acelerar? Bora pra frente? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do sapeca que o Avaí tomou do Red Bull Bragantino jogando em Bragança Paulista. O time do Bragantino que construiu todo o resultado durante o segundo tempo. Mesmo que com um domínio de campo e de, vamos dizer assim, né, das ações do jogo durante o primeiro tempo, o time de Bragança somente abriu o placar no segundo. No primeiro ele teve boas chegadas, especialmente já no começo do jogo, né? Quando chegou aos 4 e aos 8 minutos, eu estava até pegando o nome do jogador aqui, foi o Johan, né? Depois novamente aos 21, em contrapartida o Avaí chegou com o Eduardo aos 11 e com o Bissoli aos 25, certo? No segundo tempo, aí sim, aí me parece que o Bragantino conseguiu transformar em gol esse domínio e contou sim com o vacilo e a cochilada por parte do time do Avaí. Então o Avaí não foi bem, né, principalmente na segunda metade da segunda etapa, ele até segurou bem o resultado num primeiro tempo, numa primeira metade de segunda etapa, mas depois foi atropelado pelo time do Bragantino na segunda metade. Lucas Cândido abre o placar aos 24, logo aos 30, um baque, um apagão. Alejandro faz o segundo gol da equipe do Red Bull. Aos 41, Elinho amplia o placar e aos 44 Praxedes dá números da partida, tá? Assim, não foi bem o Avaí. O Avaí tem outras possibilidades para esse campeonato. Depois a gente já vai destacar a tabela. Ele tá ali flertando com zona de rebaixamento. Ele poderia ter chegado... ele chegou até a 8ª posição durante os jogos da semana passada, mas precisa sim ligar o sinal de alerta. O Eduardo Barroca é um bom treinador, mas por óbvio que precisa de reforços, tá? É um elenco ali que, na minha concepção, vai passar aperto nesse Campeonato Brasileiro, tá? Veio a campo, então, com o Vladimir, que fez um bom jogo, poderia ter sido bem pior, porque ele segurou que pôde até os 24. Então veio com Vladimir, Kevin, Arthur Chaves, Rafael Vaz, Bruno Cortes, Ranielli, Bruno Silva, Eduardo, Jean-Pierre, William Potker e Bissoli. Naquele 4-4-2 que a gente bem conhece do Eduardo Barroca, mas que infelizmente deixou a desejar, especialmente na segunda metade do jogo. Beleza, galera? Vamos passar para frente, vamos passar adiante, vamos falar da derrota do time do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi até Santos na tarde de ontem, nas 6 horas da tarde do dia 10, e acabou perdendo para o Santos de 1-0 na Vila Belmiro. Falando especificamente desse jogo. Tá? Chega para o jogo Santos pressionado, tinha mandado embora o Fabian Bustos devido a uma derrota contra o Deportivo Táchira no meio de semana, e chega um Atlético Goianiense que, de um confronto muito bacana e muito heróico contra o Olímpia, acabou classificando. Falando um pouquinho do jogo contra o Olímpia, tá? O Atlético Goianiense não soube classificar com tranquilidade. Por que eu digo isso? Porque logo no começo do jogo, com o Thurin e depois logo com o Ayrton, salvo engano, aos 4 e aos 8 minutos, o Goianiense já tinha feito o resultado de igualdade, ou seja, já estava jogando o segundo tempo em pé de igualdade, só que dentro dos seus domínios. Quando você vem jogando a segunda partida dentro de casa, reverte rapidamente a vantagem construída pelo seu adversário, me parece que você tem 80 minutos de pura vantagem de campo para poder estabelecer a sua classificação. Mas não aproveitou. Durante o primeiro tempo, o Atlético Goianiense contra o Olímpia não colocou no placar a sua vantagem. E aí, por óbvio,
que deixou a equipe do Paraguai gostar do jogo. O Corinthians no segundo tempo até teve algumas chances, nada que tirasse o domínio do Atlético Goianiense, mas o jogo acabou indo para os pênaltis, e um jogador que eu particularmente gosto muito, que é o Baralhas, acabou concluindo. Ressalvo também a excelente defesa do goleiro Ronaldo, que acabou classificando o time do Dragão. Tá? Falando agora desse jogo aqui, falando de Santos e Atlético Goianiense. Durante a primeira etapa, o Santos já foi melhor em campo, ele que chegou bastante ao ataque, aproveitando até a omissão do poder ofensivo do Atlético Goianiense. O Santos foi muito bem, né, no domínio, mas não conseguia concluir em gol. O Atlético Goianiense, quando chegava, esbarrava no João Paulo, era um time até certo ponto inoperante. O Shailon não foi nada bem, e os comandados do Jorginho ali saíram no primeiro tempo com 0-0. Veio o segundo tempo, aos 31 minutos, o bom Lucas Barbosa foi o oportunista e acabou dando números à partida. Tá? Faltou, vamos dizer assim, coragem para a equipe do Dragão enfrentar esse Santos que não vinha bem, acabar logo com esse susto de ficar em zona de rebaixamento. Tinha sim possibilidades de ter pontuado na Baixada Santista, mas assim não o fez, saiu perdendo então de 1-0. Foi a campo com Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon, Jefferson, Edson Felipe, Gabriel Baralhas, Ayrton, Shailon, Jorginho, que depois saiu para a entrada do Léo Pereira, e Turin no ataque. Tá? Aquele 4-5-1, né? Mudou um pouquinho a característica. O Léo Pereira, que já vinha ficando no banco de reserva, acabou transformando isso no segundo tempo. Ele acaba também colocando o Luiz Fernando na segunda metade, e ali o Atlético Goianiense acabou se perdendo um pouco nesse sistema tático. Houve uma variação e não se adaptou muito bem a isso, acabou então sendo mais um que acabou perdendo dentro dos domínios do Santos. Tá? Vamos adiante, vamos falar de um jogo peculiar, vamos dizer assim, né? Um jogo que acabou por falta de luz no Castelão. Cara, que maluquice, cara. As placas ficaram todas acesas, torcida do Fortaleza com lâmpada ligada, luz ligada, mas o Fortaleza acabou ficando no empate de 0-0 com a equipe do Palmeiras. Bom resultado? Sim. O Zé Welles foi muito bem no jogo. O time do Vojvoda acabou respondendo vamos dizer assim, respondendo bem a uma desclassificação contra o Estudiantes no meio de semana, e eu já vou falar um pouquinho disso. Foi um primeiro tempo truncado, né? Um segundo tempo que começou relativamente movimentado, mas que não foi, vamos dizer assim, consolidado como um belo espetáculo. O Abel apelou pro Veiga, o Fortaleza soube segurar essa partida, e num jogo até certo ponto morno, que curiosamente acabou por falta de luz, né? O Fortaleza então ficou num 0-0 contra o Palmeiras. Todo ponto para sair da zona de rebaixamento tem que ser comemorado. Entretanto, o Fortaleza precisa de uma performance absurda para que possa sair dessa zona incômoda aí, que é essa zona de rebaixamento. Beleza? Falando do jogo em si, Fortaleza foi a campo com Fernando Miguel, Arão, Marcelo Benevenuto, Tite e Pikachu, Felipe, Zé Wellington, Matheus Vargas, Crispim, Romarinho e Moisés. Depois o Moisés deu entrada ainda, deu lugar ao De Pietri. Mas assim, sim que se destacar esse ponto ganho pelo Fortaleza, mas sim que destacar algumas deficiências por parte do time do Leão do PC. É um time que mostra muita carência no jogada aérea. E por que eu estou dizendo isso? Porque os gols do Estudiantes, de maneira geral, vieram pelo alto. O Fortaleza foi presa fácil para o Estudiantes jogando na Argentina. Ele sai atrás logo no começo do jogo, né? Depois disso tem ainda o Pikachu expulso. E aí, claro, abriu toda a possibilidade do bom time argentino chegar, né, e classificar-se com certa tranquilidade para enfrentar o Atlético Paranaense nas quartas de final do campeonato da Copa Libertadores, tá? O Fortaleza que vai a campo, eu já vou falar dos confrontos da Copa do Brasil. O Fortaleza tem uma vantagem para jogar contra o Ceará e deve jogar já na próxima quarta-feira, salvo engano, às 8 horas da noite, tá? Falamos agora de Cuiabá
2, Botafogo 0. Vamos falar então do Cuiabá 2, Botafogo 0. O Cuiabá que fez valer o seu mando de jogo, foi um time reativo contra o Fogão, né? E soube aí aproveitar, principalmente nas jogadas laterais, o bom movimento, né, dos seus alas para chegar à marcação de seus gols, tá? Os gols do Cuiabá, perdão, sempre faço essa confusão. Os gols do Cuiabá foram marcados por o Alisson aos 21 minutos e depois pelo André Luiz aos 7 do segundo tempo, tá? Assim, o Ceará tem que sair rapidamente dessa zona de rebaixamento. Procurou Jô para ser o seu jogador de comando de ataque. Ele tem aquele problema, né, com o André. Assim, não acho que vai ser a saída adequada, tá? Acho que passa muito pelo bom técnico Antônio Oliveira fazer, né, o dever de casa do que propriamente buscar medalhão como o Jô, André. Eu acho que, cara, a gente tem que aprender que esses caras podem até constituir o elenco, mas não são salvadores, né? Eles têm, óbvio, que uma história gigante pelo futebol, mas não sei se a liderança deles será suficiente. Esse destaque que eu queria fazer do Cuiabá, que sim, procurou o Jô para que pudesse sair dessa zona incômoda, nessa zona de rebaixamento, tá? Tanto o Cuiabá quanto o Avaí procuraram o Jô, que saiu do Corinthians em junho, depois de ser visto no samba enquanto estava fazendo tratamento médico. Não vou questionar isso aí é uma coisa ali que abre outro ponto de discussão, cabe um vídeo somente para que a gente possa falar sobre, mas não acho que seja uma boa saída por parte do time do Cuiabá, tá? Então acho que passa sim pelo bom técnico Antônio Oliveira, ele tem alguns valores dentro de casa, tá? Ele tem alguns jogadores ali que podem, né, chamar a responsabilidade. Tô falando de Camilo, tô falando de Gava, o Osório, o próprio Valdívia já é um cara que tem bastante rodagem. Rodriguinho pode exercer uma liderança. Ele tem ainda o Alisson, que foi guindado a titularidade no lugar do André. O André que entrou depois do segundo tempo. E eu acho que o Cuiabá pode sim ter números melhores e não depende da contratação do jogo, tá? O Cuiabá que foi a campo com o bom Walter, João Lucas, o bom João Lucas, Joaquim, Marlon, Wendel, Camilo, Rafael Gava, Osório, Valdívia, Rodriguinho, Alisson, o treinador Antônio Oliveira, que tem passagens pelo Atlético, tem passagens pelo Benfica, colocou a campo essa partida em um jogo reativo, apesar do domínio de campo do Botafogo, acabou trazendo o resultado, acabou deixando os 3 pontos lá em Cuiabá, tá certo? Vamos falar de Ceará? Ceará que, cara, foi parar na zona de rebaixamento. E foi parar na zona de rebaixamento devido à sua derrota. Então, Fluminense 2, Ceará 1. Eu falei que eu sempre fazia essa confusão entre Cuiabá e Ceará. Então, Fluminense 2, Ceará 1. O jogo que aconteceu no último sábado. E, assim, apesar da atuação do técnico Marquinhos Santos em colocar o seu time adiantado, né, colocar esse time marcando a pressão, marcando saída de campo do time do Fluminense, o Ceará não foi bem na jornada, acabou deixando espaços, principalmente no contra-ataque, e ali quando você tem um poderio como o do Cano e também do Matheus Martins, é muito complicado, tá? Quando já estava 2-0, e aí óbvio que o Luiz Otávio descontou, né, dando números à partida 2-1 para a equipe do Flusão. Pode-se dizer que foi marcado por uma noite histórica, especialmente pela despedida do Fred do futebol. Ele, para mim, é um baita de um centroavante, um dos maiores que eu vi jogar no Campeonato Brasileiro especificamente, não está em outro, né, não está na mesma prateleira de Romário, de Ronaldo, enfim, mas assim, quem ficou mal, né, nesse jogo, quem não teve efetividade nesse jogo foi o ataque do Ceará, em que pese essa marcação, a pressão ter sido feita pelo Marquinhos Santos, e quando ele faz a gente elogia, né, mas o poderio de ataque ali não foi nada bem, o goleiro Fábio pouco atuou, era um Fluminense que quando tinha a possibilidade de jogar nas costas da defesa cearense, chegava muito bem. Tá? A atuação do Ceará foi aquém do que, evidentemente, a gente sabe que ele pode jogar. Falando de torneio continental, ele havia ido muito bem
contra o The Strongest no meio de semana, né? Construiu fácil a vitória por 3-0. É um time que tem sim boas chances de ganhar o torneio continental, mas tem que tomar uma precaução com esse campeonato brasileiro. Não vejo o Ceará tão forte para priorizar a Sul-Americana e não cair no Brasileirão. Então pode ser sim que o bom time do Ceará passe susto até o fim do campeonato, caso objetive a conquista do torneio continental. Eu tentaria, evidentemente, conquistar a América, né, através da Sul-Americana, mas por óbvio que não pode ficar rodando, poupando e tudo mais, tá? Hoje ele entrou na zona de rebaixamento, a gente vai falar a classificação, mas está na 17ª posição com 18 pontos e vai enfrentar a equipe do Fortaleza, que a gente já falou aqui, né, que ficou no 0-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil, jogo que vai acontecer, como eu já disse, na quarta-feira às 8 horas da noite. Beleza? Lembrando que o Ceará não tem vitória dentro de casa no Brasileirão. Isso é preocupante, claro. Ele enfrenta um São Paulo na Sul-Americana e num torneio em que pese ser continental, ele vai enfrentar um time doméstico, ele vai enfrentar um time brasileiro, e isso aí vai ter que mudar caso ele queira a conquista da América, caso ele queira a classificação para a semifinal. Beleza? Vamos virar a página, vamos virar o fio. Coritiba e Juventude, 2-2. Juventude parecia que jogava dentro do Alfredo Jaconi no começo do jogo. Ele foi para cima logo no começo da equipe do Coritiba, ele foi para cima do Coritiba. O Alviverde da Serra Gaúcha apertava o Alviverde Paranaense logo aos 4 minutos, depois de boa jogada do Paulo Henrique, abriu o placar. O Juventude chegava muito forte pelas laterais, especialmente pela lateral direita, tá? E acabou abrindo o placar depois de um rebote, né, pode-se dizer assim, do goleiro Rafael William. Tá? Difícil falar se ele teve culpa ou não teve no chute que veio fora da área, porque ele não tinha muito o que fazer, estava toda dominada, toda povoada a zaga do Coritiba, e ali, óbvio, que a melhor saída seria segurar, mas não conseguindo fazer isso, ele acabou rebatendo para o lado, deixou no pé do Paulo Henrique, e o Paulo Henrique, que na minha opinião foi o melhor jogador do Juventude nessa partida, acabou abrindo o placar aos 4 minutos. Aos 32 minutos, o Juventude chega no seu segundo gol, um gol que foi feito pelo Ricardo Bueno de pênalti, logo depois do próprio Ricardo Bueno ter sofrido a penalidade do Henrique. O Henrique, numa jogada infantil, deixa a bola passar e chuta as pernas do jogador do Juventude. Não há do que reclamar, um jogador experiente, que tem uma bela história no futebol como o Henrique, não podia ter vacilado dessa maneira. Então, acaba o primeiro tempo, o time do Coritiba vaiado a rodo pela sua torcida, mas era o Juventude que tinha a tranquilidade do jogo. Se eu posso destacar um Coritiba inoperante no primeiro tempo, uma formação que não deu certo com o Fabrício Daniel, em que pese eu até ter falado, né, que o Fabrício Daniel teria sim que ter entrado jogando no meio, que o Tony Anderson não veio bem, mas me parece que o Morínigo não montou bem a equipe, ou não treinou bem a equipe, porque não funcionou como em outras partidas o time do Coritiba, e ali sai com um resultado muito adverso e, como bem já disse, com essa pressão por parte da torcida. Vem o segundo tempo, começa com o mesmo cenário do primeiro, era o Juventude que chegava muito mais ao ataque, até o gol por parte do Léo Gamalho, depois de boa jogada do Igor Paixão, o Coritiba era dominado pelo Juventude, né? Ali, claro, segurou muito essa questão de lateral, como eu estava te falando, soube explorar essa saída e fez o seu gol com o Léo Gamalho. Evidentemente, quando a bola chega nele, ele não desperdiça. Ele que, como curiosidade, tem a melhor aproveitamento em média de gols nesse século. Então, no século XXI, ele, Léo Gamalho, é o cara que mais aproveita a oportunidade com comparação jogos e gols. Tá? Ele é o cara mais efetivo do século, ele não deixou por menos e logo aos 6 minutos abriu o placar. O Coritiba não teve um domínio absoluto, um domínio bonito, no jogo completo, mudou, virou o fio, nada disso. Mas foi efetivo porque depois disso chegou aos 32 ao gol de empate, depois novamente uma jogada do Paixão e o gol do Adrian Martinez, que havia entrado no jogo no lugar do Fabrício Daniel. Então sempre que aperta, o Morínigo apela para esse 4-4-2 com jogadores mais pesados à frente,
e ali podendo flutuar um pouco melhor tanto o Igor Paixão, ou ali no caso o Aleph Manga, e na sequência o José Hugo, tá? O José Hugo que tinha feito gol, destaquei lá, né, a oportunidade que ele teve contra o Fortaleza de tirar o Coritiba da zona de rebaixamento, de vencer a partida contra o Fortaleza, mas dessa vez acabou ficando no banco de reserva e entrou depois no lugar do Aleph Manga, tá? Segue pressionado o Mourinho, eu já dei notícias aqui de que não há um bom relacionamento dele para com a diretoria ou com a gestão de futebol. Parece que meio que, pelas declarações mesmo do René Simões, ele parece um tanto quanto satisfeito com o rendimento de jogadores e também do técnico, e aí vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela paraguaia que tem acontecido no Couto Pereira. Igor Paixão deve sair na janela, ele deu uma declaração que a hora que vai acontecer, mas algumas fontes dentro do Coritiba já haviam me dito, e eu já havia trazido isso para o vídeo, que Igor Paixão deve sair sim nessa janela. O Coritiba derrubou o transfer ban que acontecia da FIFA para com o time paranaense. O João Malucelli pagou a dívida do Cerutti, pagou os 400 mil reais e foi para a lista de credores na recuperação judicial do Coritiba, certo? Gente, recuperação judicial não é bolinha. O Coritiba errou não elencar, né, essa dívida com o Cerutti, e agora acabou aí conseguindo minimizar o alto preço que iria pagar pelo transfer ban da FIFA, tá? Não sei o que isso impacta no planejamento, mas em todo caso o mercado está aberto para o Coritiba. O Coritiba acabou já indo atrás de goleiro, ainda não teve o anúncio oficial, ou tem que confirmar esse anúncio oficial, como eu bem já disse, que é um pouquinho afastado nos últimos dias. Tem ainda carência de volantes, tem ainda a questão da saída do Igor Paixão e não se sabe como ele vai repor, enfim. Tem toda uma possibilidade para acontecer no Alto da Glória daqui quando abrir a janela a partir do dia 18 de julho. Beleza? Vamos fechar o vídeo de hoje com os clubes que confrontaram, duelaram. Goiás bateu o Atlético Paranaense jogando na Serrinha. Eu não assisti o jogo, eu tive um compromisso particular no sábado à noite, mas acompanhei, evidentemente, né, que as notícias e os vídeos. E novamente o time do Luiz Felipe Scolari mostrou carências no jogo aéreo, perdeu a invencibilidade que já durava tantas partidas, se não me engano eram 14 partidas que o Atlético Paranaense não perdia, e ali foi para o time do Goiás que acabou perdendo. Eu acompanhava o pessoal de Goiânia falando sobre o jogo, eu acompanhava as rádios de Goiânia falando sobre o jogo, todos destacavam o favoritismo do Atlético, mas isso não se concretizou. O Atlético começou falhando muito, começou tendo uma falha defensiva gritante logo no começo do jogo, tomou o gol, era 5 minutos, e o Pedro Raul, ele que é causador, né, de problemas para o adversário, depois de uma jogada de um desvio do Nicolas, acabou abrindo o placar, depois de um desvio de cabeça, na verdade, do Nicolas, ele acabou abrindo o placar para o time do Goiás, tá? E o Atlético sentiu o domínio de bola, mas não conseguia colocar isso em prática. Um jogo abaixo, especialmente do Coelho. O Coelho tomava decisões erradas, vem tomando decisões erradas no decorrer das partidas. Bola que é para tocar ele segura, bola que é para segurar ele toca. Ele tem um bom poder de desafogo, mas toma decisões erradas a todo momento e não conseguia dar ritmo ao ataque atleticano. O Atlético tinha sim a posse de bola, mas não era eficiente, tá? Vem ao final da primeira etapa, depois de uma inoperância absoluta do poder ofensivo do Atlético, o Natan, o que eu brinco, Cléo do Cerrado, acaba ampliando a partida. Deixa eu até ver a minutagem disso. Foi aos 39 do primeiro tempo, fez o 2-0 para o time do Goiás. O Goiás não jogava com a bola, jogava de maneira reativa. Ele, que tem muita dificuldade em construir gols, acabou sendo oportunista e acabou fazendo o 2-0 já no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o panorama do jogo pouco muda, o Atlético continua errando muito passe no seu meio campo, continua tendo a bola e não sabendo o que fazer com isso. É o time que menos tem a bola dentre os que estão na ponta do campeonato, tá? Os dois times que menos têm a bola é Goiás e Atlético. Tá? Então o Atlético acabou ficando um pouco mais com a posse de bola, mas basicamente não soube o que fazer com ela depois de um pênalti aos 16 minutos. O Terans diminui a partida, enquanto nós, atleticanos, entendendo que o poderio de elenco do Atlético é muito maior que o do Goiás, e é mesmo. A classificação mostra isso.
o Atlético foi inoperante, boas defesas do Tadeu, mas isso é do jogo. O goleiro Tadeu é um cara que sempre se destaca em jogos do Goiás. O Atlético não soube colocar essa superioridade à mostra e acabou fechando esse resultado de 2-1. Atlético vai a campo amanhã, dentre os times do canal que joga primeiro. Ele enfrenta às 8h30 da noite, jogo que eu, se Deus quiser, vai estar lá às 8h30 da noite contra o Bahia. Tá? Ele joga nos seus domínios, ele já ganhou a partida de ida de 2-1 lá no território baiano e agora vai jogar na Arena da Baixada, podendo até empatar, e caso perca por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis. A gente espera que isso não aconteça. Tá? Falando em Libertadores de América, o Atlético classificou contra o Libertad, agora no meio da semana passada, e enfrenta o Estudiantes. Estudiantes esse que eliminou o Fortaleza. Eu torci aqui por um confronto Fortaleza e Atlético e tal, mas não foi possível, então o Estudiantes vai pegar o Atlético na próxima fase. Atlético que, depois de um vacilo, né, tomou um gol do interminável Roque Santa Cruz, mas teve ali bom poder no final do jogo, ficou bem desorganizado nesse meio de jogo, acabou perdendo meia, e ali o Rômulo, num oportunismo na estrela do Luiz Felipe Scolari, em colocar o garoto de 1,90 m, fez o gol depois de aproveitar uma falta cobrada. Ele cabeceia no rebote, ele mesmo faz o gol da classificação atleticana no último minuto do jogo. Mais sorte do que juízo, mas o Atlético segue firme nas três frentes, perdeu a oportunidade de liderar o Campeonato Brasileiro, ele está com 27 pontos, caso ganhasse o jogo devido ao empate que a gente destacou aqui do Palmeiras contra o Fortaleza, seria fatalmente o líder do campeonato. Não foi assim que aconteceu e agora está na 5ª posição. Beleza? Gancho pra gente falar da classificação. O Atlético é o time do canal mais bem colocado, o 5º colocado com 27 pontos. Depois disso a gente tem o Goiás. Caramba, o canal tá meio feio aqui, hein? 12º colocado com 20 pontos em 16 jogos. Também 16 jogos, mais 19 pontos para Cuiabá e para Coritiba. O Cuiabá à frente devido a saldo de gols, menos 4 pro time do Dourado, enquanto o Coritiba tem menos 5 de saldo. 16º, Avaí, com 18 pontos em 16 jogos. Ceará abrindo a zona de rebaixamento com 2 vitórias a menos. Caramba, o Ceará tem 3 vitórias, louco. Tem 16 jogos, 3 vitórias, 9 derrotas e 4 em... Desculpa. 3 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, menos 1 de saldo, 18 pontos, 17ª colocação. Depois tem o Atlético Goianiense, que está em 16 jogos e 17 pontos. O Juventude ali dá aquele espaçamento pro Fortaleza, que é o último, que tem somente 11 míseros pontos, ganhou 2 vezes no campeonato e ocupa o último lugar na tábua de classificação. Então, com 16 jogos, o Fortaleza tem 11 pontos e é o 20º colocado. Galera, é isso. Mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando esse projeto legal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Se você quiser compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E espero que tudo dê certo para que no final da semana a gente esteja aqui, ou no mais tardar na semana que vem. Vamos torcer que a saúde melhore e que isso que a gente luta, e é por isso que a gente se esforça, por isso que a gente se apega tanto com o Papai do Céu, para que a gente tenha saúde e força para gerar tanto esse conteúdo tão bacana para vocês. Beleza? Um abraço a todos, um beijo no coração e até lá. Fui!